Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física, tá? Em específico, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito da lei da atração gravitacional universal. Nossa, professor, todo esse nome aí, grande demais, professor. Mas é uma lei bem simples, tá bom? Que vem para complementar as outras leis de Newton. Quem propôs essa ideia de lei de atração gravitacional universal foi Isaac Newton. É claro que ele teve a ajuda de outros cientistas, tá bom? E eu quero que vocês acompanhem comigo, mas essa é uma videoaula. Ah, e outra coisa, vocês se recordam que quando a gente estava trabalhando aquelas outras três leis de Newton, né, que falava sobre o princípio fundamental da dinâmica, inércia, ação e reação, eu falava para vocês, olha, tomem cuidado, porque essas aqui não são as únicas leis que Newton determinou, né? Existem outros trabalhos que nós vamos ainda, né, tomar conhecimento a respeito de Newton, que serão tão importantes quanto essas que nós estamos vendo. Então, olha só, chegou o momento. Nós vamos falar no que seria uma possível quarta lei de Newton, tá bom? Que ficou conhecida como lei da atração gravitacional universal. Agora sim, galerinha, estejam todos prontos e acompanhem comigo mais esta videoaula de física, beleza? Bom, antes de chegar de fato, tá bom? Nas ideias da lei da atração gravitacional universal, certo? Eu deixei aqui um pouquinho sobre o conteúdo da aula que nós vamos ver hoje, tá bom? Como nós vamos falar a respeito de Newton, e já tem um tempinho que nós trabalhamos as leis de Newton, né, como um todo, eu deixei aqui hoje para nós revermos os principais conceitos a respeito das outras leis de Newton, certo? Que eram conhecidas como o princípio fundamental da inércia. Vocês estão lembrados? Sim ou não? Hoje nós vamos rever, tá bom? Princípio fundamental da dinâmica, beleza? Depois nós vimos o que era a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. E hoje, por fim, nós terminaremos as leis de Newton trabalhando o conceito de lei da gravitação universal, tá bom? É uma lei muito tranquilinha, beleza? Não vai impor muitos problemas para nós, porque é um conceito super fácil de entender, tá bom? E essa imagem aqui, galera, que eu já usei anteriormente em outros conceitos, tá bom? Tem tudo a ver com a lei da gravitação universal, porque foi através de um dia, né, que assim relatam a história, né? Um dia Isaac Newton estava sentado lá em uma árvore quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça e foi a partir daí que ele desenvolveu todo o trabalho acerca da gravidade, tá bom? Então essa imagem ela não está aqui por acaso, nós vamos repetir ela ao longo da aula e conversarmos mais a respeito disso daí, tá bom? Então vamos lá rever os principais conceitos a respeito das leis de Newton que nós já trabalhamos para chegar na lei da gravitação universal, que vocês podem ter certeza que uma emenda da outra. Bom, galerinha, vocês se recordam que a primeira lei que nós estudamos de Newton, né, ela é conhecida como o princípio fundamental da inércia? E o que significa inércia? Inércia significa estar em repouso e permanecer em repouso caso nenhuma força atue sobre esse corpo, certo? Ou, se um corpo já estiver em movimento, é a tendência de permanecer em movimento, só que em retilíneo e uniformemente, certo? Sem sofrer uma variação nessa velocidade, caso ele já esteja em movimento. E aí, galera, uma ideia legal que nós temos aqui é o seguinte: para estar em inércia, eu preciso garantir que a força resultante do sistema, que são todas as forças que agem sobre o corpo, ela seja igual a zero. Por que, que a força resultante tem que ser igual a zero? Porque se um corpo estiver em repouso e a minha força resultante for igual a zero, né, ele não sairá do repouso, ele permanece em repouso. Ou seja, ele permanece em inércia porque não tem nenhuma força resultante atuando sobre ele. Tudo bem? Agora, se um corpo já estiver em movimento, ele pode estar em inércia, desde que a força resultante seja igual a zero. Por quê? Porque se o corpo estiver em movimento e a minha força resultante for igual a zero, ele continua, né, a mover-se em linha reta com uma velocidade constante. Agora, se o corpo está em movimento e de repente você faz uma força, porque a força é diferente de zero, então você ia tirar esse corpo do movimento. Então, galerinha, vamos lá. Eu preciso, para ter o princípio fundamental da inércia, que a minha força resultante, olha só, vamos destacá-la aqui, porque a gente trabalhou bastante ela, tá bom? A minha força resultante, ela precisa ser igual a zero, tá bom?
Se a minha força resultante for igual a zero, se um corpo já estiver em repouso, ele permanece em repouso. Agora, se ele estiver em movimento, ele continua em movimento, só que movendo-se em linha reta, tá bom? Só que com uma velocidade constante. Porém, se a minha força resultante ela for diferente de zero, aí esquece, nós não teríamos a inércia, tá bom? Então, isso é o que dizia a primeira lei de Newton. Vamos agora para a segunda lei de Newton, tá bom? A segunda lei de Newton, não, perdão, né? Continuando ainda no na primeira lei de Newton, tá bom? Só que aqui eu descrevi uma situação através de uma animação para a gente comprovar a primeira lei de Newton, tá, pessoal? Aqui nós temos uma imagem que nós temos um carro, não é? Esse carro aqui, ele move-se em linha reta, porém ele encontra um muro aqui que está fazendo uma força sobre ele, não é? Se esse muro faz uma força sobre o carro, a tendência, né, é que o corpo continue seu movimento. E é justamente o que está acontecendo aqui com o corpo do garoto, não é? Ou dessa pessoa aqui. Essa pessoa bate, esse muro fez uma força, só que o movimento, ó, é a tendência de continuar o movimento, porque esse corpo estava em movimento, não é? Então, aqui nós temos a inércia sendo cumprida. Aqui, galerinha, o que nós temos? Nós temos uma pedra que, uma imagem de uma pedra, uma rocha, que ela está em repouso, não é? Se a força resultante for diferente de zero, nós vamos tirar ela do repouso, né? Mas se a minha força resultante for igual a zero, nada será capaz de tirar essa pedra do repouso, então ela permaneceria em inércia constante, tá bom? Então aqui nós temos duas situações aí que comprovam o princípio da inércia de Newton. Bom, galerinha, agora sim nós chegamos no princípio fundamental da dinâmica, que é também conhecida como segunda lei de Newton, tá bom? O princípio fundamental da dinâmica, o que nós temos? Nós temos Isaac Newton se preocupando com o que levou um corpo a ter aquele movimento, tá bom? Por que um corpo se move? Existe uma força, existe uma aceleração, tá bom? A gente não está mais preocupado simplesmente em descrever só se um corpo ele está em movimento ou em repouso. Quando Newton determinou o princípio fundamental da dinâmica, ele queria descrever o movimento de um corpo, ou se ele estava em repouso, mas também queria determinar por quê, explicar o porquê que aquele corpo estava em repouso ou porquê que aquele corpo pudesse estar em movimento, tá bom? E aí, da experiência, né, que nós estamos observando aqui, ó, de uma pessoa, né, que amarrou uma corda e está tentando puxar, por exemplo, uma caixa, né, nós podemos tirar as seguintes conclusões, que foi a que Newton determinou para nós, não é? Para um mesmo corpo, a intensidade de força aplicada e a da aceleração são diretamente proporcionais. Ou seja, vamos imaginar esse corpo aqui e vamos imaginar a força que esse garoto está aplicando, certo? Bom, quanto maior for a força que o garoto aplica, com certeza maior será a aceleração que esse corpo irá ganhar. Se você puxa com um pouquinho a força, você não tem tanta aceleração, a aceleração é pequena, não é? Beleza, essa é a primeira afirmação que nós precisamos observar, tá bom? Qual seria a segunda observação, gente? Uma força de mesma intensidade aplicada a corpos com massas diferentes provocará acelerações diferentes. Lembra qual foi o exemplo que eu passei para vocês algumas aulas anteriores? Pensa numa bicicleta e pense em uma carreta. Agora aplica a mesma força na bicicleta e na carreta. Você acha que com a mesma força que você vai aplicar em corpos diferentes, eles vão ganhar as mesmas acelerações? É evidente que não. Se você coloca uma força numa bicicleta e você coloca essa mesma força numa carreta, você não faz nem cócegas na carreta, gente. É claro que se você aplicar a mesma força em corpos diferentes, é claro que a aceleração será diferente também. Não adianta querer colocar a mesma força para empurrar uma bicicleta, que você vai, por exemplo, colocar essa mesma força e empurrar uma carreta. Esquece, isso não é possível, tá bom? Então, corpos diferentes possuem acelerações diferentes se você aplicar a mesma força, tá bom? Agora, a aceleração e a força, olha que importante, eu vou até destacar isso daqui, tá bom? Então, ó, a aceleração, tá bom? E a força tem mesma direção, tá bom? E mesmo sentido. Ou seja,
Olha só o garoto, ó, ele está aplicando uma força aqui, ó, na horizontal e para a direita. Logo, a aceleração também estará para a horizontal e para a direita, que é o mesmo sentido e direção da força, tá bom? Eu não posso ter uma aceleração no sentido contrário, senão isso é ilógico, né? Sai das perspectivas que nós estamos analisando em relação à segunda lei de Newton, beleza? E aí, mais um dado interessante é, se um corpo for submetido à ação de diversas forças, ou várias forças, tá bom? Nós teríamos uma força que ganharia de todas as outras. Essa é a lógica. Esta nós chamaríamos de força resultante. Então, vamos mais uma vez aqui, ó, destacar, né? Já que nós teríamos aí uma força resultante, ó, tá vendo? Beleza? E aí, o que nós temos que analisar? Pessoal, a aceleração sempre apontará no sentido e direção da minha força resultante, tá bom? Então, a aceleração, ela sempre indica no lado da minha força resultante. Então, isso é super importante, galera. Por quê? Pensa comigo na seguinte situação. Aqui, ó, vamos imaginar que eu tivesse uma força puxando para cá, uma força puxando para cá, ou talvez uma força puxando para cá, tá bom? Mas, se a caixa se deslocasse e ganhasse uma aceleração para esse sentido, é porque essa força aqui seria a minha força resultante que está ganhando de todas as outras forças, tá bom? É o que nós chamamos de força resultante. Analisando essa situação, né, que seria dessa imagem, galera, aqui fica bem descrito para nós essa ideia de força resultante, certo? Aqui nós temos um corpo qualquer, legal? Esse corpo qualquer aqui sofre a força que nós chamamos aqui de força 1, mas também está sofrendo uma ação de uma força 2, mas também sofre uma ação de uma força 3. Observa que para cada força existem as suas respectivas acelerações, tá vendo? Agora, vamos imaginar que esse corpo ele fosse nesse sentido e nessa direção. Se ele fosse nesse sentido e nessa direção, seria porque a força resultante 1 era a força resultante do sistema. Porque a aceleração sempre aponta para o lado da força resultante. Porém, se o corpo se movesse nesse sentido e nessa direção, é porque essa tal de força F2 seria a minha força resultante do sistema, tá bom? Agora, se o corpo ele ganhasse uma aceleração nesse sentido, é porque nesse caso F3 estaria ganhando e ela seria a minha força resultante, tá bom? Olha aqui a imagem. A imagem está apontando, né, dando a entender que ele está se movendo nesse sentido e nessa direção, o que nos leva a crer que nesse caso a minha força 2, que é a minha força resultante, nesse caso é por isso que nós temos o corpo se movendo nessa direção, tá bom? Então, isso faz parte da segunda lei de Newton, fizemos muitos exercícios a respeito da força resultante, tá bom? Até chegar na terceira lei. Vocês se recordam da terceira lei de Newton? A terceira lei, galerinha, é conhecido como a lei da ação e reação, tá bom? Temos algumas determinações super, hiper, mega importantes aqui também. Quais são, galerinha? Importante destacar. Ação e reação, né? Nós podemos definir que para cada ação sempre corresponde uma reação de mesma intensidade. Primeiro vamos entender isso daqui, tá bom? Vamos analisar essa situação aqui do jogador. Galera, se o jogador faz uma ação na bola, a bola faz uma reação em relação ao jogador. Só que a reação é sempre na mesma intensidade da ação. Então vamos imaginar que o jogador cabeceia a bola numa intensidade de 10 newtons. Logo, a bola também fará uma reação de 10 newtons sobre o jogador. Tá bom? É o que nós estamos vendo aqui, ó. Força do jogador sobre a bola, FJB, tá bom? Então, a força que o jogador faz sobre a bola, tá bom? Tem uma intensidade, vamos imaginar aqui, de 10 newton. Logo, olha a força que vem para baixo, ó. Força da bola sobre o jogador. Também será de 10 newton. É a mesma intensidade. Porém, olha só a outra definição aqui que é importante, tá bom? Ela tem mesma direção, ou seja, se você faz uma força para baixo, né? Para baixo não, né? Vamos imaginar na vertical, a reação também será na vertical. Se você faz uma ação na horizontal, a reação também será na horizontal, tá bom? Porque direção é horizontal e vertical. Agora, olha o sentido. O sentido ele é totalmente o oposto. Porque se ação e reação for no mesmo sentido, nós não teríamos ação e reação. Nós só teríamos ou ação ou reação.
no caso nós teríamos só a ação, certo? Agora, por que é no sentido oposto? Enquanto o jogador, ó, faz uma força para cima, acompanhe comigo aqui, ó, ele está fazendo uma força para cima, certo? Logo, a bola, ela vai fazer uma força para baixo, porque tem que ser o oposto. Se forem tudo no mesmo sentido, é só ação, não teria reação, tá bom? E aí, galerinha, olha só que super importante o que nós temos aqui. Após analisar isso, né, para este momento, o que é importante a gente destacar, tá bom? Para que duas forças formem sempre uma ação e uma reação, elas devem ter sempre a mesma intensidade. Se forem forças diferentes, aí uma se sobressai sobre a outra. Não pode, tem que ter a mesma intensidade, tá bom? Outra coisa, tem que ter a mesma direção. Tudo na vertical ou tudo na horizontal, beleza? Agora, os sentidos têm que ser opostos. Pode ser tudo na vertical, mas uma para cima e outra para baixo. Pode ser tudo na horizontal, mas uma para a direita e outra para a esquerda. Não pode ser tudo no mesmo sentido, porque senão só teríamos ação, tá bom? Ela deve sempre vir aos pares, tá bom? Não existe ação sem reação. Eu tenho que ter uma e outra ao mesmo tempo, tá bom? E ela surge simultaneamente. O que é surgir simultaneamente, galerinha? Na hora que você fez a ação, instantaneamente, simultaneamente você tem a reação. Não existe você fazer, por exemplo, uma ação agora e você só ter uma reação 20 dias depois, 1 hora depois. Não, imagina, quando você dá um murro na parede, ao mesmo tempo você já está sentindo sua mão doer. A ação que você fez foi dar um murro na parede. E a reação, instantaneamente, já sentia sua mão doer, né? Agora pensa, para que você vai dar um murro na parede, né? Mas é óbvio. Quando você chuta, por exemplo, a bola, né? Você sente, a ação que você fez foi bater na bola. Mas você sente um pouco o seu pé arder, porque é a força que a bola impõe sobre você. Você sente o peso da bola, você sente a massa da bola, certo? E é instantâneo. Não é quando você chuta a bola agora, você vai sentir a dor 2 ou 3 horas depois. Isso não existe, tá bom? Elas são instantâneas. Elas devem ter a mesma natureza. O que significa ter a mesma natureza? Se nós estamos falando de força mecânica, né? Então nós vamos comparar com força mecânica. Não dá para comparar algo mecânico, por exemplo, com algo natural. Assim, não tem a mesma natureza, né? Tem que ter a mesma identidade, né? De forças que nós estamos comparando, tá bom? E elas, aqui, ó, essa é demais importante. Então, vou pegar logo um vermelho aqui, ó. Elas devem ser aplicadas em corpos diferentes. Não existe ação e reação em mesmos corpos, tá bom? Por exemplo, tenta você mesmo se auto-levantar. Você vai fazer uma ação que é tentar se levantar. Só que a reação, que seria o seu corpo, né, erguido, você não consegue. Por quê? Ação e reação não pode ocorrer no mesmo corpo. Ação e reação deve ocorrer em corpos diferentes. Tá bom? Então, essa daqui é uma das principais conclusões que nós temos no princípio da ação e reação. Beleza, galerinha? E, por fim, chegamos na nossa aula de hoje, tá bom? Que fala um pouquinho sobre a lei da atração gravitacional universal, tá bom? Agora, lembra que eu falei para vocês, né, que aquela imagem que nós vimos lá no comecinho de uma maçã caindo na cabeça de Newton, tá bom? Foi o que levou ele a ter toda a ideia para tirar a conclusão e chegar na lei da gravitação universal? Pois bem, vamos entender? Primeiro nós temos que saber, pessoal, que um dos questionamentos que Newton sempre se fazia dizia a respeito a qual tipo de força mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra, tá bom? Então, olha, observa essa parte aqui, galerinha. Eu vou pegar aqui, ó, para que vocês possam identificar exatamente o que eu quero, ó. Ele fazia a seguinte pergunta, tá? Qual tipo de força, ó, qual tipo de força mantinha a Lua em órbita ao redor da Terra, tá bom? O que faz com que a Lua sempre esteja paradinha lá em relação à nossa Terra? Por que ela não cai? Por que ela não sobe? Por que ela não... Enfim, o que mantém ela paradinha lá? É como se fosse um imã que nós estivéssemos, né, aproximando dessa Lua, mas só que é um imã que mantém ela paradinha lá. É como se a gente estivesse segurando, nunca deixando ela estar mais distante ou mais próxima da gente. Isso não existe. A Lua sempre está na mesma posição, tá bom? Às vezes dá a impressão que ela pode estar mais próxima ou mais distante, mas isso tem a ver com o Sol que fica girando... Com o Sol não, é? Com o planeta que fica girando ao redor do Sol. E aí, às vezes, dá a sensação de que essa luz esteja mais próxima ou mais distante, tá bom? Mas é só a sensação. E esse foi um dos questionamentos que Newton sempre se fez, tá bom? Até que uma maçã aqui, ó, bonitinha, foi e caiu na cabeça dele. Newton, na mesma hora, teve a ideia, né, de produzir a lei
da gravitação universal, tá bom? E o que diz a lei da atração da gravitação universal, galerinha? Aqui, ó, que eu acabei de destacar para vocês. Essa lei, ela relaciona a força que a gravidade pode fazer em corpos que possuem massas diferentes, tá bom? Existe uma atração em corpos que têm massas diferentes, galerinha. E isso é super importante para a gente destacar a lei da atração gravitacional de Newton. O que que ele determinou? O que que ele conseguiu apontar para a gente, tá bom? Ele conseguiu observar que massa atrai massa. Como assim massa atrai massa? Aquela maçãzinha só caiu na cabeça de Isaac Newton porque existe uma força que é chamada de força da gravidade, tá bom? Que atua, né, sobre a superfície da Terra. E essa força da gravidade, que nós também conhecemos como força-peso, tá bom? É uma força que puxa todas as coisas em direção à superfície da Terra. E aí a gravidade conseguiu vencer a força normal que mantinha aquela maçãzinha presa. E aí ele relacionou a seguinte situação. Ele concluiu, ó, tá vendo? Que o mesmo tipo de força que a Terra exerce sobre um pequeno corpo, que foi a força que exerceu sobre a maçã para fazer com que ela caísse, tá bom? Nas proximidades da superfície da Terra, ela também pode fazer sobre a Lua, impedindo que ela escape da Terra, impedindo que ela escape da nossa órbita. Então, olha só que interessante, aquela forcinha, né? Aquela força que a Terra impõe sobre as coisas, puxando todas elas para a superfície da Terra, como que fez com que a maçã caísse sobre a cabeça de Newton, tá bom? Como que faz com que a gente fique sempre ao solo e não flutue, ela também faz em relação à Lua, tá bom? E aí o que que acontece? A Terra tem uma massa, a Lua também tem uma massa. Então existe uma atração entre corpos que possuem massas diferentes, tá bom? Então a Terra, ela faz uma atração muito forte em relação à Lua, tá bom? Só que uma coisa que é interessante destacar é o seguinte, galerinha, é que a Lua, ela também faz uma força de atração sobre a Terra. Então olha só que interessante, ó. Existe uma força de atração que a Terra faz sobre a Lua, puxando ela para nós, tá bom? Que a Terra faz sobre a Lua, beleza? Mas também existe uma força de atração, certo? Que a Lua faz sobre a Terra, que puxa ela, que atrai ela, porque tudo que tem massa fará uma força de atração em relação uma à outra, tá bom? Então, ó, só arrumando aqui, ó, existe uma força que a Terra faz sobre a Lua que puxa a Lua. Ou não é que puxa, mas mantém ela paradinha lá, não deixa ela escapar, mas também não atrai ela muito, porque a Lua também faz uma força de atração sobre a Terra. Então, as duas ficam sempre paradinhas, tá bom? Ó, sempre nessa mesma distância, porque a Lua faz uma força que aproxima a Terra, e a Terra também faz uma força que aproxima a Lua. Então, eles chegam no denominador comum, ficam paradinhos um em relação ao outro, tá bom? Sem que uma saia da órbita da outra. E aí, como nós temos a Lua sendo nosso satélite natural, nós temos a certeza que a Lua sempre está na nossa órbita, porque a Terra impõe uma força de atração em relação a esta Lua, tá bom? Olha que conclusão magnífica que Isaac Newton chegou para nós. E aí, galera, não adiantava ficar só na teoria, não é? Além disso, ele conseguiu determinar, né, como nós poderíamos fazer o cálculo a respeito, né, dessa força. Qual é a força que a Terra impõe sobre a Lua para manter a Lua paradinha lá em órbita, tá bom? E aí, ó, ele realizou o cálculo, né? Ele denominou a fórmula da atração gravitacional para nós, tá bom? Ó, então, ó, os cálculos feitos a partir das suas observações levaram à seguinte conclusão, galera. A força de atração gravitacional, ó, nós vamos representar por FG, tá vendo? A força de atração gravitacional, certo? Entre dois corpos é igual às massas de cada um, M1 vezes M2, tá bom? Dividido pela distância ao quadrado, porque é a distância que tem entre um e o outro e a distância de volta, tá bom? É a distância que tem, por exemplo, do Sol não, né? Da Terra até a Lua e a distância de volta da Lua até a Terra, tá bom? Então é ao quadrado. Só que olha só que interessante, tá bom? Ele conseguiu perceber
que essa força aqui, ó, deixa eu pegar o laser que fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? A força gravitacional, ela é diretamente proporcional às massas dos corpos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quanto mais aumenta a massa dos corpos, mais aumenta a força. E ele também percebeu, ele constatou que essa força aqui ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que ele pensou? Quanto mais distantes forem esses corpos, né, um dos outros, menor é a força. Então, olha que interessante. Vai ter exercício que vai cobrar isso, tá bom? A força ela é diretamente proporcional à massa dos corpos. Então, quanto maior for a massa dos corpos, maior é a força, porque aí fica com uma maior superfície de contato, é mais fácil de se atrair. Porém, quanto mais distantes esses corpos estiverem, tá bom? Menor vai ser a força. Então, olha só que interessante que ele chegou, ó. A força gravitacional entre os dois corpos é tão maior quanto forem as suas massas. Então, vai aumentando as massas, aumenta a força. Porém, analisando o movimento lunar, Newton constatou que tal força decrescia, né? Sendo que se a distância fosse aumentando cada vez mais ao quadrado, tá bom? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho dois corpos, esse de massa 1, esse de massa 2. Aqui tá Mzão e aqui tá Mzinho, que é só para diferenciar, né? Se a gente deixar tudo como Mzão, vai ter o mesmo valor? Não. Então, aqui é para notar que são corpos diferentes, então possuem massas diferentes, tá bom? Bom, eles estão a uma certa distância, legal? Então, tem a força que esse daqui impõe sobre esse, mas também tem a força que esse impõe sobre esse, que é a força gravitacional, legal? Agora, quanto maior for as massas desse corpo, maior é a força. Porém, quanto maior for a distância entre esses corpos, aí menor será a força, tá bom? Então, nós podemos falar que a força ela é diretamente proporcional às massas dos corpos, porém ela é inversamente proporcional à distância, tá bom? E é essa formulinha aqui que nós utilizamos para calcular, então, a atração gravitacional. Só que Newton, né, ele teve um auxílio de um camarada chamado Henry Cavendish, tá bom? Henry Cavendish pegou essa fórmula da atração gravitacional e melhorou, fez algumas melhorias em relação a essa fórmula, tá bom? Que é o que nós chamamos de constante gravitacional. Henry Cavendish, né, ele ficou conhecido principalmente por ter descoberto o elemento químico hidrogênio, dentre outras coisas, tá bom? Mas ele também é muito conhecido pela exatidão em suas medições. E ele fez uma contribuição importante nessa constante gravitacional. Ele percebeu a seguinte situação: um corpo sempre faz uma atração em relação ao outro, né, através de uma constante que ele determinou e chamou de constante gravitacional. E ele já deu esse valor aqui, ó, que por enquanto para nós, aqui, ó, no 7º ano, é importante saber aplicar. Mas em anos futuros, nas aulas de física, vocês vão aprender de onde ele tirou esse valor aqui, tá bom? De 6,67 com o exponencial menos 11. Essa é a constante gravitacional que vale para todos os planetas, que vale para todos os corpos que faz uma atração em relação à outra, tá bom? E ele implementou essa constante gravitacional na formulinha de força. Então, agora a fórmula ganhou mais um conceito, tá bom? Então, ó, a força gravitacional é igual a constante, ó, Gzão, constante gravitacional que serve para todos os planetas. Agora, toma cuidado, não confunde esse G com a força da gravidade. A gravidade aqui na Terra, 9,8, aproximadamente 10. Lá na Lua, 1,6, aproximadamente 2, tá bom? Júpiter é outro, Saturno é outro, tá bom? Nós não estamos falando aqui da aceleração da gravidade, tá bom? Aqui esse Gzão representa a constante gravitacional. É uma constante que implica na força com que um corpo atrai o outro, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B, tá bom? Esse aqui tem massa A, esse aqui tem massa B, tá bom? E eles estão nessa distância aqui. Só que a força que um atrai o outro, a força que B faz sobre A e a força que A faz sobre B, e aí tendo uma força de atração, depende dessa constante gravitacional também, que é característica para todos os outros corpos, tá bom? E aí, galerinha, muito simples, não é? O conceito da constante gravitacional. Então, eu deixei um exercício aqui de aplicação, que é para a gente fazer aí, na prática, o que a gente acabou de aprender na teoria, tá bom? Então, olha só o exercício aqui, ó.
Determine a força de atração entre o Sol e a Terra. Nossa, imagina a força de atração entre o Sol e a Terra. Isso significa o quê? Que entre o Sol e a Terra sempre mantém aí, né, uma posição, né, que é definida através dessa constante. Sabendo que a massa da Terra, olha só, eu vou pegar os dados, eu vou grifar aqui os nossos dados bonitinho, tá bom? Só pegar aqui. Vamos lá, ó. Sabendo que a massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado à 24ª quilograma, tá bom? Que a massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado à 30ª exponencial quilograma, e que a distância entre os dois é de 1,5 vezes 10, né, elevado à 11ª aí, exponencial, tá bom? E ele considerou, considere, ó, constante gravitacional sempre nesse mesmo valor aqui, ó. Precisamos considerar a constante gravitacional sendo sempre esse valor, tá bom? Se ele pedir para a gente considerar outro valor, aí a gente considera, senão será sempre esse daí, beleza? Então vamos lá, vamos determinar aqui, pegar aqui novamente a caneta, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu escolher a cor aqui, vai nesse daqui. Então vamos lá, vamos calcular. Pessoal, como que eu faço para calcular a constante gravitacional mesmo, gente? Acabamos de ver? Força gravitacional é igual ao que mesmo? A constante gravitacional, isso, né? Vezes M1 pelo M2, que são as massas, certo? Dividido pela distância ao quadrado. E o que nós vimos mesmo? Que a força é diretamente proporcional às massas. Não é? Quanto maior forem as massas, maior é a minha força. Porém, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais aumenta a distância, ainda mais diminui a minha força, né? Só para a gente rever. Vamos anotar os dados? Ele colocou ó, que a massa da Terra, eu vou chamar de M1, é igual a 6 vezes 10 elevado à 24ª quilograma. Importante, tá bom? Olha a constante gravitacional. Tá vendo que ela está em quilograma? Então, a massa ela sempre deve estar em quilograma, hein? Aqui, né, na lei de atração gravitacional universal, a massa sempre em quilograma, tá bom? A massa 2, que é a massa do Sol, tá bom? Ela é equivalente a 2 vezes 10 elevado à 30ª potência, tá bom? Quilograma. A constante gravitacional que ele pediu pra gente considerar, certo? É de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, tá bom? E a distância que ele passou para nós, que está entre esses corpos, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 11ª, tá bom? Beleza? Então vamos lá, galerinha, vamos fazer a continha aqui, mais uma vez, deixa eu mudar aqui a cor, beleza? Dessa vez eu vou pegar aqui, deixa eu ver, essa daqui, tá bom? Então, ó, a força gravitacional é igual, quanto que vale aqui a constante gravitacional? Isso, 6,67 vezes 10 a menos 11, certo? Vezes M1, que é 6 vezes 10 a 24ª, certo? Vezes o M2, que é 2 vezes 10 a 30ª, tá bom? Deixa eu só apagar esse vezes aqui, eu vou manter um padrão, eu vou só colocar aqui o pontinho de exponencial, tá bom? Agora sim, vamos pegar a caneta de novo, aí, legal. E tudo isso daqui é dividido pelo quadrado da distância. E a distância é quanto? 1,5, certo? Vezes 10 elevado à 11ª. Só que olha a fórmula, tem que ser ao quadrado a distância. Então, aqui é ao quadrado. Então, vamos lá, galerinha. Vamos calcular. Professor, muito difícil, conta com exponencial, eu não sei. Sabe o que você faz primeiro? Primeiro a gente vai fazer a multiplicação entre os números. E depois a gente resolve o exponencial. Então, vai ficar 6,67 vezes 6 vezes 2, tá bom? 6,67 vezes 6 vezes 2, galerinha, nós vamos chegar aqui, ó, em 80,04, tá bom? Agora sim a gente resolve os exponenciais. Como os exponenciais aqui, ó, são iguais, a gente mantém a mesma base, tá bom? E agora faz a soma, ó. Menos 11, tá vendo aqui, ó? Menos 11 com mais 24 com mais 30, nós vamos chegar em 43, tá bom? Agora, ó, eu vou só melhorar esse valor aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou trazer a vírgula para cá, ó, tá vendo? Então, esse número aqui, ele vai ficar assim, ó, para nós, tá bom? 8,004, tá bom? E aí, como eu trouxe a vírgula uma casa para a esquerda, eu aumento 1 no exponencial, tá bom? Então, vai ficar vezes 10 elevado a 44, beleza? E agora sim, ó, dividido. Quanto que dá 1,5 ao quadrado? Primeira coisa que eu faço, eu vou fazer 1,5 ao quadrado.
1,5 vezes 1,5, nós vamos chegar em 2,25. Agora, ó, mantém a base, que é 10, agora faz o exponencial, tá? Exponencial, quando está elevado também a uma potência, a gente só soma. Então, aqui é como se ficasse 11 mais 11, o que vai dar 22, tá bom? Agora, é só fazer a divisãozinha aqui, ó, beleza? A divisão vai ficar 8,004 vezes 10 elevado a 44, tá bom? Dividido por 2,25 vezes 10 elevado a 22, tá bom? A força, nesse caso aqui, ó, gravitacional, ela será igual a 3,5573, isso daqui entra numa dízima periódica, nós vamos parar por aqui, tá bom? Vezes 10, que é a base, tá bom? Agora, o que eu faço? Quando eu tenho exponenciais em divisão, o que eu faço, professor? Você subtrai. Então, vai ficar 44 menos 22. 44 menos 22 vai dar 22, isso daqui. Newtons, tá bom? Então, essa daqui é a resposta. Por que Newton? Porque nós estamos mexendo com força. Vocês já sabem, toda vez que envolve força, o resultado tem que estar na unidade de medida em Newton, tá bom? Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Encerro essa aula por aqui. Um abraço, fiquem